Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, hoje eu quero fazer eu vou fazer algumas revisões nessa e nas próximas aulas com vocês, da parte de transferência de calor. Vocês tiveram alguma disciplina de transferência de calor? Hum, tá, então vocês viram um pouco, né? Uhum, tá, entendi. É porque a primeira parte dessa disciplina, que é bom vocês terem falado isso, a primeira parte dessa disciplina aqui é justamente trocadores de calor, né? Então, o que que acontece? Para a gente entender trocador de calor, a gente tem que entender os processos de transferência de calor, né? Então, eu vou precisar fazer uma revisãozinha aqui com vocês, tá? Então, hoje, basicamente hoje a gente... Oi? Ah, legal, bom saber. Eu vou dar uma revisãozinha para vocês, então travação, dessa parte de transferência de calor, né? Hoje a gente vai começar com convecção, depois eu vou passar rapidinho por condução e radiação e a gente vai para trocadores de calor. Nisso também eu vou dar uma falada com o Fábio para ver o que ele deu para vocês de trocadores de calor, mas aí a gente vê se quanto que eu preciso aprofundar aqui ou se já dá para passar reto. Porque ainda a gente tem várias máquinas térmicas, né? O trocador de calor é só uma delas, né? A gente vai ver ciclos termodinâmicos, a gente vai ver várias coisas. Então, vou começar com vocês com essa revisãozinha aqui. Uma revisãozinha é sempre bom também, né? Porque a gente viu as coisas há tanto tempo que às vezes fica meio... Opa, ciclo Otto, Rankine, Brighton, essas coisas todas, tá mais lá pro fim, mas a gente vai falar assim. Então, beleza, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de modos de transferência de calor. Para falar de transferência de calor, a gente precisa definir o que é calor. Então, o calor para nós ele vai ser energia em trânsito, né? Essa é a definição acho que mais comunzinha aí da engenharia sobre calor. Então, o calor ele é a energia transferida de um corpo a outro corpo devido à diferença de temperaturas, né? Então, sempre que eu tiver dois corpos em temperaturas diferentes, eu vou ter um fluxo de energia entre esses dois corpos e isso é dado basicamente pela transferência de calor. O interessante é que a gente não sabe exatamente por que o calor flui de um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Mas isso é um conceito universal, né, que a gente encontra em diversas áreas aí. Essa parte de transferência de calor é só mais uma área, né? Então a gente sempre tem, por exemplo, em hidráulica, a gente tem um fluido sempre transitando de um ponto de maior pressão para um ponto de menor pressão. Então, se você tem um diferencial de pressão ali, você vai ter o fluxo de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa. Na parte mecânica, né, na parte de mecânica dos sólidos, por exemplo, a gente tem partículas ou corpos transitando sempre do ponto de maior energia potencial para o ponto de menor energia potencial.
E pode ser qualquer tipo de energia potencial. Se a gente estiver falando de energia potencial gravitacional, por exemplo, né, a gente sabe que se eu pegar um corpo e colocar ele a uma determinada altura em relação ao Sol, esse corpo tende a cair. Né? Então ele está indo de uma posição de alta energia potencial para uma posição de baixa energia potencial. E essa é a tendência desse corpo. Se eu pegar uma mola, por exemplo, e comprimir a mola, essa mola tende a retornar para o seu comprimento original. E se eu distender a mola, a mesma coisa, ela tende a retornar para o seu comprimento original. Porque o comprimento original da mola é a posição na qual ela guarda a menor quantidade de energia potencial elástica. Né? Então, a mola vai sempre tender a retornar para o seu comprimento não deformado, né? Seu comprimento natural. Se a gente olhar para a eletrodinâmica, por exemplo, né, a gente tem fluxo de elétrons ali, tá? Então o fluxo de elétrons, como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, né? Então se a gente tem um potencial elétrico alto, uma fonte de tensão, uma tomada, por exemplo, e do outro lado um aterramento, e a gente ligar essa fonte nesse aterramento, a gente vai ter diretamente o fluxo de elétrons saindo da fonte, passando por uma eventual carga que a gente coloque ali no meio do caminho, uma lâmpada, um resistor, qualquer coisa assim, e indo para o aterramento. Né? Então, os elétrons também eles vão do ponto de maior potencial elétrico para o ponto de menor potencial elétrico. Com o calor não é diferente. O calor ele vai tender a fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura. Então a temperatura ela funcionaria mais ou menos como um potencial aí, tá? E outras áreas a gente também tem, um monte de áreas a gente tem esse fenômeno acontecendo. E é interessante de novo dizer que ninguém sabe o porquê isso acontece. A gente consegue muito bem descrever como isso acontece, a que taxa isso acontece. A gente consegue descrever um monte de coisa, mas por que isso acontece? É interessante de saber que ninguém sabe por que acontece, a gente só sabe o que acontece. Aí na engenharia, pessoal, aqui no nosso caso, a gente estuda 3 modos básicos de condução de calor. A gente tem primeiro a condução, que é o modo que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Né? Então a condução ela é o calor transmitido molécula a molécula através de um meio físico, que é usualmente um meio sólido. Né? Então a gente pode até ter condução via meio líquido também, mas o que acontece? Quando a gente tem um fluido, normalmente a gente acaba criando ali correntes de convecção, e aí você não teria uma condução pura, você teria uma convecção também. Então a condução, a gente olha para a condução mais quando a gente está falando de conduzir calor através de um meio físico. E a gente tem bons condutores e a gente tem maus condutores. Os bons condutores de calor são aqueles que transmitem bem e transmitem rapidamente o calor de uma extremidade para outra. Né? Então a gente tem metais aí, por exemplo, que são excelentes condutores de calor. Por isso que a maioria das panelas que a gente usa na cozinha são feitas de metal. Né? Seria uma grande burrice a gente fazer uma panela de isolante térmico e pôr ela no fogo, porque aí o calor nunca ia chegar no alimento lá, né? Então a gente faz panelas ou coisas para cozinha que são excelentes condutores térmicos. Por outro lado, tem horas que a gente não quer conduzir o calor, né? Se eu for ver aquelas luvas, por exemplo, que a gente usa para pegar coisa no forno, aquela luva é feita de um material que é um péssimo condutor de calor. E por que ele é um péssimo condutor de calor? Porque eu justamente não quero conduzir calor com aquele material. Eu quero que aquele material seja um isolante. Né? Eu quero que o calor não passe por aquele material de jeito nenhum. Beleza. Nossa, deu um branco aqui. O que eu ia falar? Lembrei. Outro excelente isolante térmico também é o isopor, né? Às vezes a gente não quer que a nossa cerveja esfrie rapidamente, então a gente coloca um isopor em torno da cerveja e ele atua como um isolante térmico, né? Então ele impede o calor do ambiente de chegar ali na cerveja e aí você vai ter
um isolante térmico ali, né? Convecção. A convecção, ela é o calor transmitido através de um fluido, né? Então, toda vez que a gente fala de fluido transmitindo calor, a gente vai falar de convecção. E convecção é um conceito que a gente precisa entender melhor, né? Porque a gente vai trabalhar com convecção também. E no caso da convecção, o fluxo de fluido é muito importante, né? Não é só a questão do fluido estar mais quente ou mais frio, a gente precisa ter fluxo também. O calor ele é transmitido de duas formas quando eu tenho convecção. Ele é tanto molécula a molécula, quanto pelas correntes de convecção. E a formação da corrente de convecção é algo que a gente precisa entender legal. Como que eu formo uma corrente de convecção? São duas coisas agindo juntas ali. Primeiro que a maioria dos fluidos, quando você aquece ele tem uma variação de diversas propriedades do próprio fluido, né? Então, por exemplo, se você aquecer um óleo, você percebe rapidamente que a viscosidade desse óleo normalmente diminui quando você aquece o óleo. Mas tem outras propriedades que mudam dos fluidos também. Uma delas é a densidade. Então eu posso aquecer um fluido e quando eu aqueço esse fluido, a densidade dele diminui. Bom, se a densidade diminui, a gente tem aquela ideia básica de tudo que é menos denso vai subir, vai boiar. Mas por que isso boia? Isso é uma coisa importante. Porque esse fluido está submetido a um campo gravitacional. Então, se eu tenho um fluido lá e a densidade desse fluido varia de porção para porção, o que acontece? As porções mais densas, que são mais pesadas, elas vão tender a ir para o fundo do recipiente e as porções mais quentes, que são mais leves, vão para a parte superior do recipiente. Por que a mais densa afunda e a mais leve sobe? Porque a gente está sob a ação da gravidade, né? E isso é muito interessante porque tem algumas aplicações espaciais que dependem disso, né? Então eu trouxe uma foto aqui para vocês de uma vela pegando fogo em duas situações. Nessa situação, nessa situação da esquerda aqui, a vela está sob gravidade normal. Você vê que o fogo fica desenhado dessa forma aqui, ó. Na situação da direita, a vela está sobre microgravidade, né? Então ela está em algo que está em órbita. Não sei se isso aqui foi tirado na estação espacial ou alguma coisa assim, mas aqui é microgravidade. E olha como é que o mesmo fogo se comporta. Ele não fica esse foguinho que sobe assim, ó. Ele vira algo como se fosse uma esfera, né? Essa esfera, por que essa esfera está azul? Essa esfera está azul porque esse gás, ele não está saindo daqui de volta do ponto de centelha aqui, né? Então ele dá... Isso, exatamente. Está dando tempo de você fazer a combustão completa dos gases aqui, ó. Por isso que ficou azul. Aqui, quando a gente está no planeta Terra, que tem gravidade, você aquece esse fluido que está aqui, esse fluido vai criar uma corrente de convecção ascendente, né? Então, eu vou criar gases quentes aqui, esses gases quentes vão subir e eles vão sair de perto da minha centelha. Então, quando eles saem de perto da minha centelha, acaba não dando tempo de eu fazer a combustão completa desse gás aqui. Então, você tem uma chama amarelada aqui, porque essa combustão está incompleta. Quando a combustão está completa, aí você tem essa chama azulada aqui, ó, né? Então, fogo no espaço, por exemplo, é muito interessante, porque ele vira uma bolinha azul, assim. Ele não é uma chama igual a gente está acostumado aqui na Terra, né? Outra coisa muito importante no espaço, por exemplo, pelo fato de você não ter gravidade, é que nas naves tripuladas, o que acontece? Tem uma hora que o astronauta vai dormir, né? Ele vai deitar no canto lá, se bem que deitar é bem relativo, né? Mas provavelmente ele vai se amarrar em algum canto e vai tentar dormir. E aí o que acontece? Quando você não tem gravidade, o gás carbônico que você exala, que está quente porque ele passou pelo seu corpo, ele não vai embora. Você não cria uma corrente de convecção para esse gás carbônico. Então o que acontece? Se o cara está lá no espaço,
O gás carbônico que sai do seu nariz, da sua boca, quando você está respirando, ele vai formando uma bolha em volta da sua cabeça, assim, de gás carbônico. Por quê? Porque você não está na presença de gravidade para esse gás carbônico criar uma corrente de convecção e subir, descer, embora, fazer qualquer coisa. Então ele fica ali. E você pode matar uma pessoa asfixiada dentro da nave se você não tiver ventilação. Então as naves espaciais, elas têm que ter, as tripuladas, né? Elas têm que ter mecanismos de ventilação de ar e troca de ar constante, justamente para você evitar essa formação de bolhas de gás carbônico em volta das pessoas e que as pessoas morram asfixiadas. Eu acho isso especialmente interessante. Nunca tinha parado para pensar. Oi, pode falar. Olha, boa pergunta. Dentro das coisas que eu vi, não achei nada disso, mas eu acho que para descobrirem isso, com certeza, no mínimo alguém passou mal. Né? Porque é difícil você pensar nisso, né? Mas é algo que acontece. Então a corrente de convecção, ela é muito importante. Você vê que a gente está num planeta que tem gravidade, tudo bem que todo planeta tem gravidade, porque tem massa, né? Mas vamos dizer assim, imagina que tem um planeta aí que não tem gravidade, por exemplo. Sei lá, feito de que material que não tem gravidade. Aí seria um planeta que a gente não conseguiria habitar, porque não tem correntes de convecção. É muito doido isso. Mas seguindo aqui, então tem a convecção, que é extremamente importante, e tem a radiação, que é extremamente importante também, e ela não é difícil de entender, ela é extremamente simples de entender, mas as pessoas entendem às vezes de uma maneira distorcida. A radiação, ela é o calor transmitido através da emissão de ondas eletromagnéticas devido à temperatura das moléculas da substância. Essas ondas eletromagnéticas são ondas de radiação infravermelha. E absolutamente tudo que tem uma temperatura emite uma radiação infravermelha. Absolutamente tudo. E é muito interessante isso, é muito interessante você saber isso, porque, por exemplo, uma vez alguém foi vender colchões para o meu pai lá na clínica que ele trabalha, e a pessoa falou que os colchões tinham coisas que auxiliavam na cura das pessoas. Então uma delas era uns ímãs, que eles falam que ajuda na cura, que honestamente nunca ninguém me convenceu de que imã ajuda qualquer coisa que não seja... Imã não serve nem para dar câncer, que dirá para ajudar alguma coisa, mas vamos lá. E tinha umas pedrinhas branquinhas assim que eles falavam que emitia infravermelho. E aí o cara pegou até um aparelhinho lá, pegou a pedrinha e falou: aqui ó, tá vendo? Emite infravermelho. E isso ajuda a curar, porque o infravermelho ajuda a curar. E o infravermelho ajuda a curar mesmo. Só que você precisa de algo que emita radiação infravermelha, e é um processo bem lento, né? Não é algo assim que ajuda absurdamente, mas você precisa de uma certa potência de radiação infravermelha. Não é a radiação infravermelha que qualquer coisa emite, mesmo porque nós somos animais de sangue quente, né? Então a gente emite radiação também porque a gente está quente, né? Se você colocar a mão perto de uma pessoa, você vai ver que aquela pessoa, menos que esteja morta, ela está quentinha, ela está uma temperatura muitas vezes acima da temperatura ambiente. Então essa pessoa está emitindo radiação. Tudo que tem uma temperatura emite radiação eletromagnética não. Eletromagnética também, mas radiação infravermelha. Então você pode evitar várias coisas. Outra coisa extremamente interessante com relação à pandemia. Sabe aqueles sensores de medir temperatura, aqueles termômetros que a pessoa aponta para sua testa? Saiu um boato alguns meses atrás aí de que aquilo emitia ondas eletromagnéticas e que podia danificar o cérebro das pessoas. E aí um monte de gente começou a dar chilique porque estava apontando aquele negócio para a cabeça da pessoa e não sei o que. E aí as pessoas passaram a medir a temperatura das pessoas no braço, em vez de medir na cabeça. E o mais interessante é que ninguém fez nada a respeito, né? Então, as pessoas, beleza, todo mundo lá quer medir no braço, mede no braço. Só que olha só, nós que somos engenheiros e pessoas esclarecidas,
Primeira coisa, aquele negócio não emite nada de radiação, pelo contrário, o sensor ele mede a quantidade de radiação que ele recebe. Por que isso? Porque você emite radiação infravermelha. Então ele recebe a radiação que você está emitindo da sua pele e dependendo da quantidade de radiação, ele consegue saber a sua temperatura, né? Existem modelinhos, a gente vai ver um pouquinho de radiação aqui daqui uma ou duas aulas e vocês vão ver que tem como você calcular, né? Baseado na radiação que você recebe, tem como você calcular a temperatura da pessoa, né? Então não faz o mínimo sentido a pessoa falar que aquele negócio emite radiação, porque quem emite radiação é você, não é aquele negócio. E mesmo que ele emitisse, radiação, para ser uma radiação que causa câncer, que é uma radiação ionizante, precisa ter muita potência. Não é um negocinho assim que vai fazer alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, o Sol, que tem uma potência absurda, o raio solar, que é muito potente, ele é capaz de causar câncer de pele nas pessoas, né? Porque para baixo da pele você precisaria de muito mais potência para causar algum câncer ali, né? Então, assim, nós que somos pessoas esclarecidas sabemos que isso é um completo absurdo. E um absurdo maior ainda é as pessoas permitirem que a temperatura seja medida nas extremidades do corpo, porque as extremidades são mais frias do que o centro. E o que você quer saber é a temperatura interna da pessoa, que é isso que te fala se a pessoa está com febre. Por isso que tem termômetro, que aqui no Brasil a gente sempre usou aquele termômetrinho que põe embaixo do braço, né? E se você vai em outros lugares tem aquele termômetro que as pessoas põem dentro da boca, porque você quer saber a temperatura interna da pessoa, você não quer saber a temperatura externa. Às vezes a temperatura externa, principalmente nas superfícies, pode estar baixa, mas a temperatura interna da pessoa está em, sei lá, 39 graus, já está com febre. Então, assim, a gente está medindo a temperatura de um monte de gente e, na verdade, não está medindo nada. Eu, por exemplo, diversas vezes eu vou em vários supermercados, eu normalmente falei para vocês, ando de moto, e a temperatura, o cara vai lá medir a temperatura no meu braço, 35 graus. 35 graus é quase hipotermia, pessoal. E eu tô andando feliz e contente ali. Então essa temperatura está absolutamente errada, né? Mas é um grande absurdo. Então nós como engenheiros temos que pelo menos saber reconhecer os absurdos. O que é radiação, por exemplo? Radiação de calor. Como que eu sinto esse calor sendo radiado? Um exemplo muito simples é uma fonte de fogo, uma fogueira, né? Então, se você, lá quando está mais friozinho, a gente acende uma fogueira de São João, né? Esse ano provavelmente não, mas a gente acende uma fogueira de São João e a gente fica ao redor da fogueira. A fogueira, ela produz muito calor, e esse calor, ele vai criar correntes de convecção, e essas correntes de convecção são ascendentes. Então, para você sentir o calor da convecção, você precisaria estar em cima da fogueira. Mas a gente está do lado, a gente está em volta da fogueira, mesmo assim a gente sente um calor muito forte. Que calor é esse? É o calor radiado pela fogueira, tá? Então a gente está sentindo o calor que está sendo emitido por radiação daquele bando de madeira ou qualquer coisa ali que está pegando fogo, tá? Então isso é muito interessante de você saber, tá? Coisas que você consegue se aproximar não por cima, mas pelas laterais e sentir o calor sem encostar, quer dizer que você está sentindo um calor por radiação. Se você pegar um portão, isso acontece com um portão de chapa, por exemplo, que está tomando sol, e você está do outro lado do portão, você sente um calor ali batendo em você. E esse calor é um calor por radiação. Ou até mesmo se você tiver, quer ver um negócio que acontece muito? Telhado de brasilite, aquelas telhas brasilite. Todo mundo fala, pô, telhado de brasilite é quente pra caramba no calor. Aquele calor que você está sentindo embaixo do telhado de brasilite, ele é um calor por radiação. Porque se ele fosse um calor, primeiro, não é condução, porque você não está encostando na telha, e não é convecção, porque o calor por convecção gera uma corrente ascendente, né? Então também não é convecção. A gente está falando ali de radiação. Então você está sentindo radiação de calor direta em cima de você, tá? Bom, e tem outros exemplos aqui de radiação, de transferência de calor,
que eu resolvi colocar na aula para fixação, pois são exemplos deliciosos. Olha só que legal. A gente tem um exemplo de convecção mais radiação aqui, que é uma carninha sendo assada na churrasqueira, né? Então a gente está em cima do fogo, a gente sente a radiação ali que está vindo da brasa, e a gente tem um pouco de convecção também, porque a gente tem uma corrente de ar ascendente ali, quente, que está batendo na sua carne. Se você pensar na grelha, você teria um pouquinho de condução também na grelha, que está direto com a carne ali, mas não é o processo majoritário, né? Depois, olha só, costela de chão. Costela de chão é um exemplo típico de calor por radiação, porque olha só, a costela está bem longe do fogo aqui, tá vendo? Ela está em volta, ela está na lateral, né? O fogo está em volta da costela, e mesmo assim a costela assa bem legal ali dentro, né? Ali no meio. O calor por convecção e um pouco por radiação também, ele está saindo por cima aqui do fogo, assim. Mas o calor por radiação que sai pelas laterais da fogueira também atinge a carne, né? A costela aqui faz costela de chão, para o pessoal que gosta aí. Condução, agora sim, tá vendo? Uma carninha na chapa. Olha só que legal. Então a gente tem a carne direto em contato com a chapa. Lógico que isso aqui é uma foto bem produzida, porque a chapa é lisa e a carne está com marcas de grelha aqui, de nervuras de chapa, qualquer coisa assim. Então ela não foi feita nessa chapa. Mas isso daqui é um exemplo típico de condução, né? Então eu estou conduzindo o calor ali da chapa direto para a carne por contato. Aí sim eu tenho condução. Depois a gente tem uns outros exemplos legais. Quem gosta de forno de convecção ou a famosa air fryer, a gente... Oi? Convecção, sim, porque você está em cima do fogo. Como você está em cima, o que acontece? Você acaba criando uma corrente de convecção de ar, né, ar quente, e esse ar quente vai se chocar com a sua carne que está em cima da churrasqueira. Não é a fonte primária, né? A fonte primária aqui de calor ainda é radiação. Mas como a gente está em cima do fogo, eu não consigo ignorar que existe convecção aqui também, né? Até porque... Isso. Até porque a gente tem, quando você acende a fogueira, tem a fumaça e a gente vê que a fumaça sobe e tudo mais, porque você tem uma convecção ali também. Beleza. No caso da air fryer aqui, ó, a gente tem uma convecção forçada, né? Você tem um resistor aqui, esse resistor se aquece, e aí você tem um ventilador aqui que sopra o ar contra o resistor. Então esse ar ele vai roubar calor do resistor, ele vai ficar quente e ele vai se chocar com o alimento, fritando instantaneamente. Não, ele vai se chocar com o alimento, né? Então ele vai assar o alimento dessa forma aí. Então aqui a gente tem uma convecção, mas como ela é gerada por um elemento aqui de uma turbina eólica aqui, né, um ventilador aqui, a gente chama esse tipo de convecção forçada, tá? Toda vez que você cria artificialmente a convecção, que ela não acontece simplesmente por causa do fluxo de calor, a gente chama essa convecção de convecção forçada. Mas a gente tem a convecção natural também, e um exemplo de convecção natural aqui pode ser uma fritura por imersão em óleo, né? Então você tem o óleo numa temperatura extremamente alta e o que acontece? Esse óleo ele fica circulando aqui, né, na frigideira, na fritadeira, que seja. Ele não fica paradinho, né? Porque você aquece o óleo, ele sobe, aí ele tem contato com o ar lá em cima, ele esfria, desce e esse óleo, isso daí fica girando, né? Então você cria uma corrente de convecção. Quando você está cozinhando coisas em panela, também você cria uma corrente de convecção quando a água ferve, principalmente, né? E fica aquela corrente bem forte assim. Isso ajuda muito. Por exemplo, quando você vai cozinhar macarrão, uma excelente maneira de cozinhar o macarrão, se você quer que ele fique soltinho, assim, que ele fique bacana, que o excesso de trigo não fique no macarrão, é você usar as correntes de convecção, né? Então você tem que ter uma quantidade legal de água na panela e você deixa essa água ferver e aí você coloca o macarrão lá e você espera essa água ferver de novo, né? E tem que ter uma quantidade de macarrão não muito grande para que o macarrão consiga seguir essas correntes de convecção. Então você consegue criar uma cocção uniforme no seu macarrão
e ao mesmo tempo você tira, né, por causa da convecção forçada, aí você tira o excesso de trigo do macarrão e tal, fica bem legal. Você vê que uma aula de transferência de calor também pode ser uma aula de culinária extremamente interessante. Beleza, então a gente tem os diversos exemplos aí de meios de troca de calor. Falando um pouquinho de condução, pessoal. Na condução especificamente, a gente fala que o fluxo de calor, né, ele vai ser a quantidade de potência de calor que é transmitida por unidade de área de um sólido. Então, isso daqui é um conceito muito importante. Isso aqui se chama fluxo de calor. A notação também ela é muito característica. Você tem um Q ponto aqui para mostrar que isso aqui é potência. E a gente tem duas linhas aqui para mostrar que é por unidade de área. Eu vou mostrar isso aqui com mais calma para vocês. Mas basicamente aqui o que essa equação representa? Ela representa que o fluxo de calor ela é dada por um sinal de menos, que eu já vou explicar para vocês de onde vem, que multiplica esse coeficiente K, que é um coeficiente de condutividade térmica do material, que multiplica a derivada da temperatura com relação ao comprimento do seu material. Vamos com muita calma aqui. O que é isso aqui tudo? Ou o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, Q ponto é a potência, esquece as duas linhas aqui, se eu pegasse só o Q ponto ele seria a potência de calor transmitida na direção X em watts, né? Então eu tenho uma direção X ali na qual eu estou transmitindo calor. Q ponto seria essa potência, né? A quantidade de watts que eu estou transmitindo nessa direção de calor por condução. Então aqui, vamos pegar esse corpo aqui. Na ilustração que eu peguei, no livro que eu estava consultando lá, o autor ele usa Q como potência de calor e não Q ponto. Mas é muito usual na engenharia a gente usar uma derivadazinha assim quando a gente está falando de potência e não de energia. Então eu coloquei esse Q ponto aqui para ficar mais fácil a gente lembrar. Então aqui eu tenho uma potência de calor que está sendo transmitida desta área aqui, que tem uma temperatura T1, para esta outra área aqui que tem uma temperatura T2, né? Se o fluxo de calor está indo da esquerda para a direita, quer dizer que a temperatura T2 é menor do que a temperatura T1. Aí a gente tem, lógico, uma diferença de temperatura, no ΔT, que é T1 menos T2, e a gente tem uma distância aqui, ΔX. Depois a gente olha isso com mais calma. Então eu tenho esse Q ponto duas linhas aqui. Esse Q ponto duas linhas, que é essa unidade aqui, que é o fluxo de calor. O que é o fluxo? O fluxo é a potência de calor por unidade de área. Então eu peguei esse fluxo aqui, esse Q ponto aqui, e dividi pela área da seção transversal do meu material. Então sempre que a gente for trabalhar com essas equações aqui, a gente acaba trabalhando com o fluxo, né? Porque se você trabalha com fluxo, depois se você quer saber a potência, você só multiplica pela área e beleza. Então tá aqui, isso aqui é o fluxo de calor. K é um coeficiente que a gente chama de coeficiente de condutividade térmica. A unidade dele é watts por metro Kelvin, né? Ou watt por Kelvin metro, tanto faz. E tem que tomar um grande cuidado aqui, porque Kelvin é K maiúsculo e o K de quilômetro é minúsculo, né? Então a gente coloca watt por Kelvin metro, às vezes a pessoa lê watt por quilômetro, e não é quilômetro, é Kelvin metro, tá? Ou metro Kelvin. Então aqui K é o coeficiente de condutividade térmica. Quanto mais alto esse K, que é uma característica do material, maior será a potência que eu consigo transmitir de calor através desse material aqui, né? Então melhor condutor de calor ele vai ser. E quanto mais baixo esse K, pior condutor de calor este material aqui vai ser. Beleza. Depois eu tenho esse dt dx aqui, essa derivada aqui, que é o gradiente de temperatura. Então o que é o gradiente de temperatura? Olha só, eu tenho uma parede aqui, de um lado eu tenho uma temperatura T1, do outro lado eu tenho uma temperatura T2. Eu tenho uma função t de x aqui que vai me descrever
a temperatura dentro da parede, de x igual a 0 até x igual a L aqui. E esse gradiente de temperatura é a inclinação dessa curva aqui, ó. Repara que se T2 é menor do que T1, esse ambiente da esquerda aqui está perdendo calor e essa derivada aqui é negativa, né? Então, pelo fato do ambiente estar perdendo calor e a derivada ser negativa, é que existe esse menos aqui, ó. Então, esse fluxo aqui de calor, a gente tá sempre falando em calor perdido, tá? Por isso que tem esse sinal de menos, porque eu estou calculando quanto calor sai do meu ambiente ou da minha superfície interna, aqui que seja, por condução. Isso aqui é calor que sai, por isso que tem esse menos aqui na frente. Bom, aqui a gente falou em condução, mas o que acontece? Essa curva aqui que me fala sobre a distribuição de temperatura nessa superfície aqui, ela pode variar com o tempo, ela não é constante com o tempo. Então a gente precisa prestar um pouco de atenção nisso. E normalmente, o que a gente faz? Normalmente a gente não está interessado em saber como que essas temperaturas variam com o tempo, essa distribuição de temperaturas variam com o tempo. A gente está interessado em saber o que vai acontecer depois deste período que a gente chama de transiente, né? Então eu vou começar com uma distribuição qualquer de temperaturas aqui e ela vai se estabilizando até uma configuração aqui, até uma curva t de x, que não muda mais com o tempo. Ela muda ao longo de x, mas ela não muda mais com o tempo, ela fica estável aqui, ó, né? Quando ela fica estável, né, e ela vai ficar estável se as temperaturas interna e externa não mudarem, a gente chama essa curva de curva em regime permanente, né? Por que regime permanente? Porque daqui para frente ela não muda mais no tempo. Então, olha só, a gente vai começar a tratar de condução em regime permanente, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Imagina que isso daqui, essa área cinza aqui, é a seção transversal do meu material condutor de calor. Desse lado aqui eu vou ter uma temperatura T1 e desse lado aqui eu vou ter uma temperatura T2. Então essa superfície externa sempre vai estar na temperatura, aliás, interna, né, do lado esquerdo aqui é interna. Essa superfície interna sempre vai estar a temperatura T1, não importa o que aconteça, e a externa sempre vai estar a temperatura T2, também não importa o que aconteça. Então, ó, aqui a função t de x ela varia com o tempo por um determinado período, que é o que a gente chama de transiente, né? Vocês viram isso lá em dinâmica, inclusive, que tem regime transiente. Aqui tem transiente também, é a mesma coisa. Quando ela para de variar, a gente diz que ela entrou em regime, que é esse regime permanente aqui, ó. Então imagina que eu tenho uma temperatura T1 aqui e uma temperatura T2 aqui do outro lado. E vamos dizer que esse material condutor aqui, ele estava a temperatura T2, né? Então o que vai acontecer quando eu expor essa superfície aqui a temperatura T1? A distribuição de temperaturas aqui no material condutor, ela vai evoluir da seguinte forma: ela vai começar como algo assim, ó, né? Então essa superfície aqui, essa superfície da esquerda, na verdade, ela já vai estar a temperatura T1, e ela vai começar a aquecer as moléculas da esquerda para a direita, né? Então eu vou ter aqui do lado direito a temperatura T2, e quanto mais eu vou chegando para o lado direito, mais próximo de T2 eu estou, né? Mas quando eu vou chegando aqui perto do lado esquerdo, eu estou mais próximo de T1. Depois que passar algum tempo, essa temperatura ela vai começar a se distribuir um pouco melhor aqui através do meu material. Então o que vai acontecer? Essa curva, essa distribuição de temperaturas, ela vai ficar com essa carinha aqui, ó. Então eu continuo tendo a temperatura T1 aqui do lado esquerdo, eu continuo tendo a temperatura T2 aqui do lado direito, mas a distribuição de temperaturas aqui ao longo do meu material, ela mudou, né? Ela está ficando um pouquinho mais uniforme. E passado um tempo muito grande, vai acontecer algo assim, ó. Eu vou continuar tendo uma temperatura T1 aqui, uma temperatura T2 aqui, e eu vou ter algo que se assemelha a uma reta aqui, ó. Na verdade, isso é exatamente uma reta, né? Eu vou mostrar já isso para vocês. Então aqui eu tenho uma reta, né? Eu começo na temperatura T1 e eu termino na temperatura T2.
As pessoas associam muito essa reta com o material condutor com coeficiente de condutividade térmica constante. Mas essa retinha aqui, ela só acontece de verdade quando a gente está em regime permanente, né? Então essa curva aqui, ela vai evoluir, ela vai começar como um L aqui, ela vai evoluindo, ela vai passar pela preta, depois de um tempinho ela vai passar pela vermelha, e depois de um tempinho ela vai chegar na azul. Quando ela chegar na azul, ela vai ficar na azul, tá? Então, não necessariamente a distribuição dentro do material condutor tem essa cara, ela só vai ter essa cara quando passar tempo o suficiente, né? Então a gente vai ter o fluxo de calor aqui da esquerda para a direita, porque o lado esquerdo está muito mais quente que o lado direito, e essa curvinha aqui, que é uma reta, vai ser a curvinha de distribuição de temperaturas dentro do meu material condutor, que a gente vai chamar de distribuição em regime permanente. Beleza. A gente tem algo interessante aqui, ó. Quando a gente chega no regime permanente, a gente tem uma equação que rege essa condução em regime permanente, que é essa equação aqui, ó. Ela tem uma cara muito parecida com aquela cara da equação do fluxo de calor, mas muda aqui, né, um pouquinho. Muda que não tem o sinal de menos aqui, e muda que eu tenho mais uma derivada aqui no começo, ó. Essa equação, ela vai dizer um negócio bem interessante para a gente. Ela diz basicamente que a quantidade de calor absorvida por uma camada de substância é passada integralmente para a camada seguinte, né? E isso é interessante, porque isso só acontece quando a gente está em regime, né? Por que isso só acontece quando a gente está em regime? Porque quando eu não estou em regime, eu vou absorver um pouco de calor, e eu não vou retransmitir todo esse calor, eu vou retransmitir uma parte, a outra parte eu vou usar para aquecer aquela camada. Eu vou resolver essa equação aqui com vocês, para vocês entenderem a forma dessa distribuição de temperaturas aqui, que é unidirecional, né? A gente só está falando de x em 1/2. E agora a gente vai para a nossa lousinha. Então deixa eu pegar a nossa lousa aqui. Assim. E aqui, ó, a equação que a gente tinha do fluxo de calor, ela era essa equação aqui, ó. Eu tinha Qx ponto duas linhas é igual a menos K, que multiplica dt dx, ó, dx. E essa equação aqui, ela estava representando para a gente o quê? Eu tenho um corpo aqui, esse corpo ele tem esse K, que é o meu coeficiente de condutividade térmica constante, ele vai ter um T1 aqui, uma temperatura T1, ele vai ter uma temperatura T2 aqui, ó. Beleza. O que vai acontecer em termos de energia quando eu chegar em regime permanente? Quando eu chegar, aliás, quando eu não estiver ainda em regime permanente, eu vou ter uma quantidade de calor aqui. Eu vou ter uma quantidade de calor entrando aqui, ó. Eu vou ter um Q ponto entrando aqui, Q ponto 1, e eu vou ter um Q ponto 2 saindo para cá. E se eu não estou em regime, esse Q ponto 1 é maior, aliás, do que o Q ponto 2, né? A potência que entra na parede é menor do que a potência que sai. Por quê? Porque eu estou elevando a temperatura dessa parede aqui, ou de algumas porções dessa parede, pelo menos. Então, eu estou elevando a energia térmica que está aqui dentro dessa parede. Se isso está acontecendo, a quantidade de calor que entra tem que ser menor do que a quantidade de calor que sai. Porém, quando eu chego no equilíbrio térmico, né, que é a nossa condição lá de regime permanente, eu vou ter a quantidade de calor que entra na parede igual à quantidade de calor que sai da parede, né, quando eu chegar em equilíbrio térmico, quando acontecer isso aqui, ó. Por que a quantidade de calor que entra da parede vai ser igual à quantidade de calor que sai da parede?
Porque eu não estou aquecendo mais nenhuma parte da parede. Eu não tenho mais nada variando temperatura aqui. Então, quando eu chego nesta condição aqui, eu vou ter... Opa! Tirei aqui a ferramenta. Eu vou ter Q1 ponto igual a Q2 ponto, certo? Se eu tenho a quantidade de calor que entra igual a quantidade de calor que sai, eu posso dividir isso aqui pela área, não tem problema nenhum. Q1 2 pontos igual a Q2 2 pontos. E a variação de Q1 neste comprimento aqui x, ó, a gente está falando sempre ao longo de x aqui, a variação ela passa a ser nula, porque eu não estou mais aquecendo nenhuma parte desse sólido aqui, eu já aqueci tudo. Então, a variação disso daqui é igual a zero. Naquela equação lá, o que aconteceu? A gente derivou esse lado aqui, Q ponto, duas linhas x, em função de x. Isso daqui é d dx, que multiplica menos k d dt. Bom, isso daqui a gente já sabe que é zero, se eu estou em regime permanente. E o sinal de menos aqui é constante, pode sair para fora da derivada. Então, para não ficar com esse sinal de menos aqui, a equação de regime permanente... Aqui, opa. Ela passa a ser isso daqui, ó, d dx de k d t dx igual a zero. Beleza. Por que essa equação é escrita desta forma aqui, ó? Porque, dependendo do material, por exemplo, eu posso ter uma variação desse k aqui ao longo de x. Eu posso ter um material que o coeficiente de transmissibilidade térmica não é o mesmo ao longo do próprio material. Na verdade, esse K aqui, ele pode variar, né, até para o mesmo material, ele pode variar até com a temperatura do material. Tem alguns materiais que esse K aumenta com a temperatura e tem alguns materiais que esse K diminui com a temperatura. Depois eu posso mostrar umas curvas para vocês. Ele não é necessariamente constante, tá? Aqui o que acontece? A gente vai trabalhar com um caso no qual esse coeficiente de transmissibilidade térmica é constante na direção x. Ele pode até variar com temperatura, com qualquer coisa, mas ele é constante em x. Então, se K é constante em x, o que vai acontecer? Ó? X, eu posso tirar esse K para fora da derivada, eu fico com uma derivada dupla aqui, eu vou ter K que multiplica d2t dx2 igual a zero. Então eu tenho K que multiplica a segunda derivada da temperatura ao longo de x igual a zero. E eu preciso resolver essa equação aqui para descobrir como que é essa distribuição de temperaturas aqui para um caso de regime permanente. Bom, aqui é muito simples de resolver, porque eu não tenho nada aqui do lado direito, nenhuma função de x, eu só preciso resolver as condições de contorno. Quais que são as minhas condições de contorno? Minha condição de contorno é que para x igual a zero, a minha temperatura vale T1, e para x igual a L, que é o comprimento disso daqui, ó, é a espessura do meu material condutor, a minha temperatura vale T2. Beleza. Vamos resolver a equação primeiro para depois substituir as condições de contorno. K vezes essa derivada aqui, d2t dx2 é igual a zero. Eu posso integrar isso aqui uma vez em função de x, então eu vou ficar com k dt dx
Integral de zero a gente sabe que é uma constante, que eu vou chamar de C1. E eu posso integrar isso aqui de novo, né? Então, K que multiplica T de x vai ser a integral disso daqui em função de x, que é C1x mais C2. Beleza. Então, T vai ser 1 sobre K, que multiplica C1x mais C2. Beleza. Já sabemos que essa temperatura aqui é uma reta, né? C1x mais C2 vai dar uma retinha aqui, ó. Em x igual a zero, né? Então, T de x igual a zero. Isso daqui é 1 sobre K, que multiplica C1, aliás, C1 não, C2, né? Porque para x igual a zero eu vou ficar com C1 vezes zero aqui. Então, eu vou ter K sobre C2. E em x igual a zero, essa temperatura vale T1. Então, a nossa constante C2, ela vale T1, que multiplica K. Tá aqui. Agora, em T, em x igual a L, a minha temperatura vale T2. Isso daqui é 1 sobre K, que multiplica C1L mais C2, que a gente já calculou aqui, mais T1K. Beleza, eu preciso calcular C1. Então, eu vou passar o K multiplicando T2, vou passar esse C1 subtraindo e vou passar o K multiplicando C2, vou passar o T1K subtraindo aqui e vou dividir por L. Então, meu C1 será igual a T2 menos T1K. Desculpa. Faltou 1 sobre K aqui, né? Não, tá certo. É isso mesmo, já passei multiplicando aqui. T2 menos T1, tudo isso que multiplica K. Dividido por L. Beleza. Então, ó, esta função aqui, no fim das contas, meu T de x vai valer 1 sobre K, que multiplica C1, que é T2 menos T1K sobre L, que multiplica x, mais C2, que a gente calculou aqui, que é mais T1K. Esse K que está aqui dentro cancela com o K que está aqui fora. E o nosso T de x vai valer T2 menos T1 sobre L, que multiplica x, mais T1. Então, olha só. Acabamos de resolver isso aqui, ó. Acabamos de resolver a distribuição de temperaturas dentro de um material condutor. Que conclusão que a gente chega? A gente chega na conclusão de que, primeiro, essa distribuição aqui, ela é de fato uma reta, certo? Eu tenho um coeficiente de inclinação aqui, que vai aparecer aqui. Como meu T2 é menor do que o T1, esse coeficiente é negativo, né? Então é uma reta decrescente mesmo. Ela começa em T1 e termina em T2, porque até a gente calculou essas constantes C1 e C2 para que isso aconteça. E o mais importante, essa distribuição de temperaturas, ela não depende do K, né? Se ela não depende do K, o que vai acontecer? Para qualquer material que eu submeter a esse diferencial de temperaturas,
eu vou ter a mesma distribuição de temperaturas dentro do material. Isso aqui não muda, né? Eu vou sempre sair de T1 e sempre chegar em T2, não importa o material. Essa inclinação aqui ela vai depender só das temperaturas e do L aqui, ó. Então, se eu voltar para cá, agora a gente já entende bem que essa equação aqui ela diz basicamente que a quantidade de calor absorvida por uma camada da substância é passada integralmente para a camada seguinte, ou seja, o calor que entra é o calor que sai da parede quando eu estou em regime permanente. E, bom, a gente já resolveu isso daqui. Então, tendo isso resolvido, a gente consegue agora calcular o fluxo de calor, né? Já que a gente tem a distribuição de calor, a gente consegue calcular o fluxo de calor. Então, o fluxo ele é menos K que multiplica dt dx. Lembra? T de x era uma reta, né? A inclinação dessa reta é T2 menos T1 sobre L, lá da nossa solução, ó. Aqui, ó, T2 menos T1 sobre L, está aqui na nossa solução. Então, o que vai acontecer? O meu fluxo de calor é menos K vezes essa derivada aqui. Essa derivada é T2 menos T1 sobre L. Eu vou ter um sinal de menos aqui. Então, eu vou passar esse menos aqui para dentro, para ficar uma equação mais elegante. E a gente vai calcular esse fluxo de calor como a condutividade térmica do material, que multiplica T1 menos T2 sobre L. Então, assim que eu consigo calcular qual é a potência de calor que atravessa o meu material por metro quadrado. Lembrando que isso aqui é fluxo, né? Tem as duas linhas quer dizer que isso daqui é por unidade de área. Isso aqui é watt por metro quadrado, que sai dessa equação aqui. Bom, aí eu tinha um exemplo aqui, pessoal. Eu vou só ler o enunciado para vocês e a aula está já acabando, a gente resolve isso aqui na próxima aula. Mas olha só que interessante, ó. Eu vou ter aqui, ó, duas situações, duas paredes aqui, né? Uma com isolante no meio, com isolante térmico no meio, a outra sem isolante térmico. Então o exemplo aqui diz o seguinte, ó. Um cidadão estuda construir a parede de sua casa com e sem isolamento térmico, né? Então, assim e assim. Sabendo que a temperatura interna da casa que ele deseja manter lá é de 25 graus Celsius e a externa é de menos 20 graus Celsius, e que as características da parede estão descritas abaixo, então eu tenho a espessura das paredes aqui, tudo 40 milímetros, e o K de cada parede, né? Então eu tenho 0,87 watt por metro Kelvin para os tijolos, e eu tenho 0,05 watt por metro Kelvin para o isolante aqui, ó. Então, sabendo disso daqui, calcule a temperatura. Então, sabendo isso aqui, e que as características estão descritas abaixo, tá tudo aqui. Calcule a temperatura em todas as superfícies em regime e o fluxo de calor nas duas situações. Então, aqui é bem fácil, né, calcular a temperatura da superfície do meio aqui, porque o coeficiente de transmissibilidade térmica aqui é igual, né? Então, a gente pode simplesmente pegar a média das temperaturas, que aqui dá certo. Aqui não vai dar certo. Tá? Aqui a gente vai ter que dar uma olhada para resolver isso daqui, exatamente na potência, né? Então, esse exercício aqui para resolver, você vai ter que lembrar um pouquinho da teoria lá, que quando a gente está em regime, potência que entra na parede é a potência que sai da parede. Então, para resolver isso daqui, eu vou ter que resolver primeiro as temperaturas aqui, e depois eu vou ter que calcular a potência que passa por uma das paredes aqui. Mas aí a gente resolve no comecinho da próxima aula, tá? A gente desenha as distribuições de temperaturas aqui, vai ficar bem bacanoso.